Olá, pessoal, muita luz, muita paz a todos. É com alegria que nós estamos de volta aqui na nossa terceira aula sobre os 7 chakras. Então, hoje nós vamos ver, como a alimentação influencia na ativação dos chakras e no processo de elevação dessa energia, tá ok? Então vamos lá, vamos tentar entender. Primeiramente, os alimentos e os 7 chakras. Muito bem. Cada alimento, cada tipo de alimento, ou seja, todos os alimentos, pode ser classificado de acordo com o seu Chi, a energia que ele carrega. Ok? Então, basicamente, para simplificar a coisa, nós temos 3 tipos de alimentos. Tá? Nós temos o alimento que o Chi é bom, que o Chi é ruim e que o Chi é praticamente inexistente, ele é zero. Não tem Chi. Tá ok? Então nós vamos começar a falar dos alimentos cujo Chi é zero. Então, tudo aquilo que é industrializado e que está na prateleira do mercado, bolachas, doces, chocolates, tá? Toda aquela porcariada que estão na prateleira, né? Que vai embalado, tem embalagem, enlatado, tudo isso aí. Quanto ao Chi, o Chi dele é zero. Então, todo alimento industrializado que passa por um processo de modificação, de alguma forma. Ok? Sorvetes, todas essas coisas que vocês adoram comer aí, é tudo um bando de zero, não tem Chi nenhum. Além, é claro, de carregar um monte de porcaria, que nós vamos falar depois, acidulante, corante, conservante, e todos os antes que vocês puderem imaginar na vida. Tá? Bom, aqueles alimentos que carregam um Chi muito ruim, tá? Quando a gente diz Chi ruim, a gente diz, para o esotérico, de baixa vibração. Então, os alimentos que possuem baixa vibração, ou seja, vão vibrar nos chakras, presta atenção, inferiores. É aqueles alimentos que quando você come, força você a ficar preso nos níveis inferiores. Você come o alimento, você cai para cá. Ok? Tá entendendo? Tem um bando de gatos que estão no fogo aqui, que você não está nem... E corre para cá, e pula para lá, e corre para cá. Né? Que no chão aqui. Então, esses alimentos que prendem você aos chakras inferiores, vamos enumerar eles. As carnes, é os piores deles, as carnes. Todas as carnes em geral, né, elas carregam uma vibração muito densa e muito ruim para aqueles esotéricos que querem elevar a sua frequência vibracional aos chakras superiores. Não adianta você fazer yoga, fazer tai chi, fazer meditação e sair aí encher a cara de churrascão de carne, carne de porco, carne de linguiça. Ai, professor, e não vem com aquela bobagem, hein? Ai, peixe pode, professor. Ai, frango pode, professor. Eu mando tomar naquele lugar. Eu fico nervoso quando fazem essas perguntas idiotas para mim. Tá? Não façam. Não façam. Tá? Então, todo tipo de carne carrega
Porque tem a ver com a morte. Você mata o animal, você destrói ele, se alimenta dele. Você tira a liberdade dele de existir, de viver o seu processo evolutivo natural. Você vai lá e mata e se alimenta dele. Tá? Por exemplo, Leonardo da Vinci, que era um grande vegetariano, né? Ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia o seguinte: eu não consigo me conceber como um cemitério ambulante carregando cadáveres em decomposição dentro de meu estômago. Então, o que acontece? Aquela carne fica putrefando, apodrecendo no seu estômago, sendo que todo o sistema biológico do ser humano, ele foi projetado para ser frutífero e praticamente vegetariano. Ok? Tá? É claro que o ideal, né? O ideal seria o indivíduo ser até vegano mesmo, tá? Eliminar tudo de origem animal. Então o vegano é o mais interessante de todos, tá? Consumir ovos e leite também é crueldade com os animais? Então, veja bem, o que a gente pode dizer, né? Ovos, leite, tá? Ele não vem da matança do animal. A grande discussão é como esses alimentos são produzidos, tá? Ok? É uma das questões. Outra questão é, será que ele é ideal para o ser humano? Será que o leite, o queijo não tem muita gordura, não tem muitas energias ligadas à vibração do próprio animal em si? Mesmo que você não mate ele, não esteja matando, que a carne é pior, mas ele não carrega uma energia associada ao animal, ao ser, né? Ok? Então, essa é uma discussão a nível vibracional, a nível esotérico. E quando você consome esses alimentos, a aura sua vai lá para o pé. A cor muda, a vibração muda. É fácil você saber quem é carnívoro, quem é vegetariano, apenas olhando a aura da pessoa. É outra cor. É outra vibração completamente diferente. O cara comeu carne, a vibração vai lá no pé, a cor muda, a vibração fica densa da pessoa. Só quem tem consciência de ver a aura da pessoa mesmo que sabe o que eu estou falando. Tá? É uma mudança radical. Né? Então, veja bem, é óbvio que quando nós vamos falar agora do Tibom, vamos lá do Tibom. Vamos lá. Né? Que eu não quero me ater muito, porque isso aqui não é um curso sobre alimentação específico, mas sim de ativação dos 7 chakras. Né? Então veja bem, agora o Tibom. O Tibom, o melhor Ti que existe, vem dos cereais. Integrais, presta bem atenção. Ó. Então, o melhor alimento é aquele que você colhe ele e consome ele o mais rápido possível. Você não deixa ele estocado muito tempo. Porque quanto mais tempo um grão, um cereal fica estocado, o Ti dele vai indo embora. Uma fruta colhida do pé e comida na hora é outra energia. Por isso que eu gosto de ir lá pro sítio pegar limão do pé, sabe? Pegar goiaba do pé, manga do pé e já comer na hora. Entendeu? A acerola que você colhe do pé, já faz um suco, tá? Carambola, tudo que dá lá no sítio você come na hora, né? Você está entendendo? Então isso carrega um Ti muito elevado, de boa vibração, de alta vibração. Isso fortalece o nosso sistema imunológico também, quando você carrega de Ti. Quando a pessoa é muito gripada, a gente diz que ela está sem Ti. Ela perdeu o Ti. Por isso ela é totalmente atacada por essas questões vibracionais. Então, cereais integrais e frutas, verduras, né, que vem no caso de hortaliças, né? Leguminosas, raízes, né?
Se você seguir esse padrão aqui, ó, e tudo o mais próximo possível, sem industrialização, não adianta você pegar o milho e comprar aquele milho de caixinha do mercado. Você está entendendo? Então, comprar seleta do mercado, coisa que é mais fácil de trabalhar e fazer. A comida tem que ser feita com a própria cenoura, com os próprios tomates, tudo, sabe? Quanto mais natural você usar na sua alimentação, mais energia vital ela vai ter. O teu organismo, quando absorve aquela energia vital, ele fica vivo, ele fica saudável. Porque você tem duas fontes de ti, uma através da respiração e outra através dos alimentos. Tá ok? Porque as células consomem essa energia. E se ela não tem energia, não tem ti, a célula só fica com a parte, vamos assim dizer, orgânica do elemento. Certo? Ela não tem o ti para circular nos meridianos, aquela coisa toda. Tá? Então, por isso que o vegetariano, quando ele tem esse ti de boa, quando ele só se alimenta disso, a vibração dele fica mais fácil de subir aos chakras superiores. Porque aquilo que eu falei para você, não adianta você meditar, tentar subir, e depois você come um churrascão, desce tudo. Porque o ti que entra lá força teus chakras a descer, força a tua energia a descer. Você está entendendo? Amanhã nós vamos ter uma aula especial sobre sexo. Sobre sexo e os chakras superiores. Tá? Vamos lá. O chá Santo Daime tem o ti bom e ajuda a ativar os chakras superiores? Olha, essa história do Santo Daime, né? Essas chamadas plantas de poder, essas coisas que abrem a consciência, eu não tenho experiência, eu nunca tomei esse chá na minha vida. Tá? Entendeu? Eu nunca precisei disso para viver certas experiências, para focar a minha vida na espiritualidade. Né? Então, o que eu acredito, olha o tamanho dele, o que eu acredito é que existem outros caminhos de pureza para você fazer a coisa. Sabe, eu nunca acreditei na minha vida em certos tipos de alucinógenos para levar você a estados alterados, elevados de consciência. Né? E os temperos possuem alguma influência? Os temperos, né? A maior parte deles são vegetais também. A maior parte deles são de plantas. Né? Não ser o sal, né? Que é uma pedra, né? O quê? É um mineral. Não tem problema nenhum. Cada um usa o tempero que gosta, que deixa a comida saborosa para ele, né? Isso é importante saber, né? Professor, tem algo a nos dizer a respeito do glúten existente em alguns cereais? Por que faz mal para alguns? Então, vamos lá. O glúten é o seguinte. A grande discussão que se faz hoje em dia, o pessoal fala que o trigo de hoje não é o trigo que a nossa avó comia. Não é o trigo lá de trás. É um trigo todo modificado geneticamente, é um trigo transgênico, assim como o milho transgênico, sabe? Então, ele tem propriedades, né, que não são tão benéficas ao corpo, aquelas coisas todas. Bom, né? Então, tem certas pessoas que não são intolerantes ao glúten, eles não digerem o glúten, da mesma forma que elas não digerem a lactose do leite. São intolerantes à lactose. Então, hoje no mercado, nós temos muitos produtos naturais sem lactose e sem glúten. Está entendendo? Sem glúten. Então, você pode, se você fizer uma experiência com você e ver que a sua digestão fica muito lenta, muito ruim quando você come glúten, e quando você tira o glúten, ela é muito mais legal, é porque você tem uma certa intolerância ao glúten. Então, você pode tirar isso da sua alimentação. Tá? Ok?
Mas não são todos que têm glúten, né? Você pega as mandiocas, tudo não tem glúten, né? As farinhas de mandioca, as farinhas, todas as outras farinhas, as raízes. Basicamente, você vai encontrar mais glúten no trigo mesmo, né? Qual o ensinamento, então? Devemos absorver luz e energia do cosmos e consumirmos menos alimentos? Não, não é bem isso. Você pode comer bastante isso aqui, ó. Você pode comer bastante milho, você pode comer bastante arroz integral, verduras, frutas, leguminosas. Você tem a quantidade de alimento que você tem aqui é monstruoso. Entra num restaurante vegetariano, você vai ver quanta comida tem lá, né? Quanta comida tem lá? Eu vou montar para vocês um prato ideal aqui, né, do espiritualista vegetariano, né? Tá ok? Ou até vegano. Você quer ver? Eu vou montar um prato para vocês, tá? Depois é só arte culinária, a arte dos temperos, do sabor, né? Como cozinhar legal. Isso é uma arte depois que cada um desenvolve. Eu gosto de cozinhar pra caramba, eu entro na cozinha todo dia. Todos os dias eu faço comida. Eu tenho meu jeitinho de fazer as coisas. Então, ó, vamos supor que esse aqui fosse seu prato, tá? Então, a parte central do seu prato, você vai colocar, ó, 40% do seu prato pode ser arroz integral. Arroz. Arroz integral. Certo? Aqui na parte de baixo do seu prato, você vai colocar uma raiz. Claro, você vai variando durante a semana para variar o seu prato. Tem um monte de raiz, né? A raiz com energia mais yang do mercado é a bardana, o gobo, o pessoal fala, né? Em japonês. Então você tem a bardana, você tem mandioca, rabanete, cenoura, beterraba, ok? Tudo quanto é tipo de raízes você coloca aqui. Tudo bem. Aqui, você pode colocar uma leguminosa. O que são leguminosas? Né? Todas as vagens, feijões, feijão soja, feijão azuki, feijão preto, né? Fradinho, né? Grão de bico, lentilha. Então, tudo isso são leguminosas. Tem um monte de leguminosas aí. A vagem torta, a ervilha, tem um monte de coisa legal que você pode inventar pratos, cozinhar, refogar, fazer do jeito que você quiser. Tá ok? Né? Aqui desse lado você pode colocar, né, as verduras, né? Hortaliças. Ok? Não se esqueça que tomate é o quê? Tomate é uma fruta. Fruto ou fruta? Né? Existe fruto e fruta. Entendeu? Então, você tem aqui as hortaliças, as verduras. Nossa, existem milhões de verduras, né? Aí você vai ver o que você gosta. As verduras que é couve, é alface, né? Nunca se esqueça que cebola é raiz, viu? Né? Alho também é raiz, tá? Muito bem. Então, feito isso, né? Agora vamos aqui na parte de cima, a overtable, como a gente fala em inglês, né? Overtable, sobremesa. Né? A sobremesa, né? Você pode escolher, né? E você pode aqui inventar, você pode fazer tortas, né? Tudo mais, aí colocando legumes, trigo, tal, cereal, o jeito que você quiser fazer torta de legumes, tá. E aqui você vai nas frutas, ó. E aí você pode fazer um doce, o que você quiser fazer, uma sobremesa, ou a fruta em si, tá? Olha que prato maravilhoso vegano, tá? Com muita qualidade, com muita característica. Você está entendendo? Né? Maravilhoso, praticamente maravilhoso. Né? E com muito Qi, o Qi elevado. Então, esse aqui, tá? Vai fazer com que quando você se alimente, não haja um impedimento da sua meditação, da energia subir para os chakras superiores e ativar esses centros superiores. Agora, se a sua energia áurica estiver muito baixa,
Você faz um esforço e não sai do lugar. É como se você tivesse pesado, denso, carregando uma carga nas costas. Você faz a meditação e não sai do lugar. Não adianta. Não adianta. Uma coisa fica incompatível com a outra. Tá ok? Tem perguntas? Vamos lá. Essa quantidade de carboidrato não eleva a insulina do organismo? Quem tem problemas com diabetes, né? O carboidrato em grande quantidade leva o índice de açúcar, porque tudo, olha, vocês têm que entender o seguinte: a célula só come uma coisa, glicose. Ela só come glicose. Ok? Ela só se alimenta de glicose. Então, tudo que você põe dentro, praticamente tudo que você põe dentro do seu organismo, vira glicose. Os açúcares, eles são cadeias maiores que, quando quebrada, vira glicose. Tá? Então, você tem praticamente os carboidratos, que, quando quebrados, viram açúcar, né? Você tem a lactose, que é o açúcar do leite, que vai quebrar, vai virar glicose lá dentro. Você tem a frutose, que é o açúcar das frutas, e vai quebrar também, vai virar glicose. Tudo vira glicose. Amido, o amido é dos carboidratos, né? Vira glicose. A lectina presente nos cereais faz mal? Quê? A lectina presente nos cereais Lectina faz ou mal? lecitina? Lectina. Tá aqui. Sabe o que acontece? Quando você come o vegetal integral e natural, ele tem a quantidade certa, não vai te fazer mal. Né? Desculpe. Isso aqui existe desde que o planeta é planeta. Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, o milho é uma planta. Deixa eu explicar sobre o milho. O milho é o típico de uma planta extraterrestre. Ela foi trazida pelos extraterrestres e doada aos maias, aqui para os maias cultivarem ela. Era um projeto que não existia na pré-história, o milho não existia aqui na Terra. Foi trazida de um outro mundo, de um outro planeta, e dada para o maia cultivar. E o milho, ele é tão interessante, ele é uma planta tão projetada, que, se não existir a mão do homem, o milho vai à extinção no planeta. Porque se você plantar um pé de milho, ele cresce e praticamente em 6 meses ele dá espiga, e depois ele seca e morre. O pé morre em 6 meses. E fica aquela espiga, fica toda envolvida com a capa, tal, sabe? O milho caruncha, apodrece e não cai no chão e dá outra planta. É preciso a mão do homem lá debulhar e jogar no chão e plantar outro. Entendeu? É como se ele fosse projetado para o homem ser o agente dispersor do milho. Não é que nem outras plantas, né, que tem uma semente, estoura, manda longe, o passarinho leva e essas coisas todas. Sabe? O vento leva a semente. Ok? E a questão da B12 e do ômega 3 que vem dos peixes? Então, cara, o lance é o seguinte, né? A verdade é o seguinte: realmente, se você for ver, realmente nós não precisamos de B12. Eu, por exemplo, eu raramente completo com B12, raramente na minha vida. Eu vivo assim, anos e anos sem tomar complexo B12. Entendeu? Agora, quando você sentir que há uma falta, deficiência, você vai lá, compra uma cápsula, uma vitamininha e complementa B12, tá? Que é feito dentro de uma cultura aí e tal. Não precisa nem comprar do peixe, matar o peixe, nada disso para ter B12, tá? É muito diz que me diz, sabe? A indústria da carne, a indústria da coisa, ela é muito poderosa. Ela faz de tudo para você consumir carne. Então ela compra médicos, compra um monte de nutricionistas aí e fala: se você não comer, você vai morrer. Pá, eu faz mais de 50 anos que eu não como nada disso. Tá? Eu não sei que é hospital, não fico doente. Tá? Por que alguns grandes médiums não são ou não eram vegetarianos e veganos? Então, ninguém é perfeito, né? O lance é o seguinte: quando
Esta nova visão aqui, eu já expliquei para vocês, essa visão aqui, da onde ela veio? Da onde ela veio? Essa visão é uma visão hindu, é uma visão indiana. Nenhum centro espírita, nenhum médium deixou indiano dar aula, falar em centro espírita. Só tem espírito cristão falando. Você está entendendo? Esse é o problema do kardecismo, esse é o problema do espiritismo. Se tornou uma religião cristã. Agora, pega o livro do Ramatiz, que é um espírito indiano. Você vai ver se ele fala para você comer carne. Você vai ver se ele não fala para você ser vegetariano. Tá? O problema, Chico Xavier, Divaldo, todo esse pessoal eram kardecistas. E esses kardecistas nem sabiam que existia 7 chakras. Eles nem sabiam que existia uma técnica de meditação. Eles nem sabiam que existiu isso para elevar a energia aos chakras superiores. Eles não tinham esse conhecimento esotérico. Você está me entendendo? E você pode pegar todos os livros desses caras, não tem um livro que vai ensinar exercício ou técnica para você levar essa energia ao chakra superior. Não existe essa discussão. Tá? Agora, você pega um livro do Ramatiz que vai falar sobre fisiologia da alma, a fisiologia do corpo astral, a fisiologia do espírito. Você vai ver, quando o indiano fala, quando o espírito indiano fala, se ele fala que é para comer carne. E outra, eu tenho textos do Emmanuel falando para você não comer carne. Tá? Mas quem é que leva a sério? Existia uma conveniência muito grande na época. Os católicos, para serem espíritas, já eram muito difíceis. Agora, você pegar aqueles católicos de primeira geração, que viraram espíritas, os espíritos de primeira geração, e falar para eles parar de comer carne, o centro espírita esvaziava. Entendeu? Então, talvez por isso, na primeira leva, na primeira que eu chamo de primeira geração do espiritismo no Brasil, não se podia exigir mais do que uma pequena mudança de comportamento. Agora não, agora já estamos numa fase, numa época onde a verdade tem que ser colocada nua e crua, né? E o espiritismo ele tem que fazer um upgrade, com certeza, senão ele não sai do lugar. Né? Ele vai ficar mais 100 anos tirando encosto das pessoas no centro espírita. Né? E ninguém se levando como tem que se levar. Né? Tem alguma literatura que você possa indicar que fale sobre isso? Sobre o quê? Sobre a fisiologia do espírito. Então, leia esse livro do Ramatiz. O livro do Ramatiz se chama Fisiologia da Alma. Sobre não comer carne. Ele fala dessa grossura o livro. Né? E eu, né, que falo da relação com chakras, relação com as energias, eu falo, tem muitos outros esotéricos que falam. Por que o indiano não come carne? Por que os budistas não comem carne? Dizem que uma alimentação vegana pode causar deficiência de vitamina B ou anemia. O corpo consegue absorver todos os nutrientes necessários nessa alimentação? O lance é o seguinte, a parte mais importante da alimentação é o Ti. Tem gente que vive de luz, não come nada, não come alimento nenhum, nem vitamina nenhuma e vive. Tá? O problema é mudar o mito, o paradigma, vocês têm que mudar o paradigma. A alimentação, ela tem que ser muito variada, para você pegar um espectro muito grande de vitaminas, sais minerais e tudo mais. Tá? Ok? Então, é muito importante a gente fazer tudo isso, fazer toda essa volta aí. Vocês não acreditem, os médicos falam um monte de bobagem o tempo todo quanto à alimentação. Sempre falaram um monte de bobagem quanto à alimentação. Eles nunca se entendem quanto aquela coisa ligada à gordura. Ora o ovo é bom, ora o ovo é ruim, ora o ovo é ruim, um outro pesquisa. É uma confusão danada que nem eles se entendem. Né? Entendeu? Então, é muito importante, né, pegar esses conceitos esotéricos e levar eles a sério. Nós não precisamos matar nenhum animal para nos alimentar. Certo? O ser humano, o intestino do ser humano, veja bem, ele foi projetado para ser um animal vegetariano, tá? Frutífero vegetariano. Porque o intestino dele é muito longo, ele é muito longo. Tá? Ou seja, o alimento demora muito tempo para sair do teu organismo, para ser processado no seu organismo. Os animais carnívoros, naturais carnívoros, o intestino dele é muito curto. Ele come, horas depois ele já está eliminando, já está cagando. Nós não. O alimento fica muito tempo no estômago, fica apodrecendo. Não é quando aquele cara está com prisão de ventre, então, né? Que não caga nunca.
né? O cara foi uma semana, aquela merda tá lá dentro, apodrecendo dentro dele, aquela carne, aquele chouriço que ele come, já pensou? Comer chouriço é foda, hein? Puta que pariu, hein? Você sabe que é chouriço que eu tô falando, né? Entendeu? Então, o dia que a gente tiver mais uma pureza na alimentação, na vibração do alimento, a nossa aura, ela agradece, a nossa aura vai ter um outro brilho, uma outra vida, uma outra energia, uma outra cor, mais compatível com um homem superior, com um homem elevado. Né? E vai florescer. O homem que come muita carne, é o que eu falei, ele fica nessa vibração violenta, ele fica raivoso, ele quer guerra, ele quer briga, ele quer MMA. O cara que adora ver uma luta de MMA, vibra lá, mata, né? Era na arena romana, sabe? Ah, mata. Você está entendendo? O cara que tem uma aura muito sutil, ele não quer saber dessa violência, não quer saber dessas coisas. Ele odeia qualquer tipo de guerra, de luta. Você está entendendo? Ele não gosta disso. Né? Aí o cara come muita carne, ele vai naqueles... Gosta de rock and roll mais louco do mundo. Né? Punk, rock. Os alimentos orgânicos fazem realmente diferença ou é só modismo? Então, não, vamos lá, fazem muita diferença sim. Tá? Então agora nós podemos discutir o seguinte, agora a gente vai para uma outra etapa, né, essa discussão, qual que é a diferença do orgânico e não orgânico, tá? Entendeu? Qual que é a diferença do alimento orgânico, tá lá, de um não orgânico? Um alimento orgânico é produzido 100% natural. Tá? 100%. O não orgânico, os caras usam muito agrotóxico, adubos químicos, tá? Em várias etapas do processo. Ok? Então essa é a grande diferença. Tá? Um alimento é totalmente contaminado por agentes químicos e outro é 100% puro, 100% natural. Tá? Claro, quando você usa isso aqui, a produção é muito maior. Quando você usa seca, a produção é menor, porque tem ataque de pestes, pragas, se você não souber cultivar. Tá? Então isso aqui fica mais caro no mercado do que esse aqui. A carne pode gerar câncer e infarto? Pode. Principalmente a gordura da carne, as gorduras elevadas, elas vão gerar muito problema e vão gerar um karma, né? O karma de você matar o animal, o karma de você estar causando sofrimento ao animal, isso gera um karma para você. É a tua ação, você está plantando algo. Você está plantando a morte e o sofrimento de outro ser. O espiritualista não consegue conviver com isso, com esse sentimento de culpa. Tá? Eu quero pegar você, dar uma faca na tua mão e vou mandar você matar um porco. Mas você vai matar esse porco, tá? Vai ver ele gritar, sofrer na sua frente. E você vai pegar um cabrito ou um cordeiro e vai cortar o pescoço dele, ver ele sangrar e gritar. Aí eu quero ver você comer. Tá? Se você é realmente um espiritualista. E quanto à prática do jejum, ela é válida para ativar os chakras? Às vezes. Às vezes os jejuns são úteis para fazer uma limpeza no organismo e para algumas práticas espirituais é legal. Mas não um jejum muito prolongado, sabe, de um mês, 40 dias, sabe? Não. Jejum de 2 dias, 3 dias no máximo, tá? Para você fazer certas práticas espirituais, eu até aconselho a se fazer. Dá para fazer, tipo, não precisa ser jejum, você pode fazer 3 dias só de arroz integral, para fazer uma purificação no seu organismo. Dá uma dieta só de arroz integral. Né? Você faz uma limpeza no organismo muito legal. Fazer jejum não seria uma prática que vai contra os princípios do Tantra, que diz que tudo é divino e devemos buscar o prazer? Nesse caso, o prazer na comida? Para quê? Para quê? Né? Você está fazendo uma confusão muito grande aí, sabe? Você está fazendo uma confusão muito grande. Os praticantes de Tantra também fazem jejum.
Tá? Você está entendendo? Tá? Yoga. Yoga é uma arte que você precisa elevar. Entendeu? Então o que acontece? Chega a certos momentos que só tem uma linha de yoga que usa sexo, só o Tantra. Todos os restos das yogas que existem na Índia é celibatária. Todas são celibatárias. Ela faz o seguinte: ela desativa esse chakra aqui, ó, o chakra sexual, que domina nossas emoções, domina a nossa energia, domina a nossa consciência e nos impulsiona pelo mundo. Se você elimina isso, grandes paradigmas seu vai ser mudado. O foco da sua jornada na Terra vai ser outro. Não vai ser mais o sexo. Aí, o chakra do estômago, ele passa a ter um controle maior. Quando você vai pela alimentação natural e quando, às vezes, você fazer jejum é desativar ele. Para toda essa energia ser poupada, para você trabalhar os chakras superiores. Com técnicas especiais. Aí vai entrar todas as escolas de yoga, todas as técnicas de pranayama. Porque a pranayama é uma forma de você trazer ti também. Ti positivo, ti puro para dentro de você. Não é só através do alimento que você adquire ti bom para estimular a tua aura superior. Através do ti, da respiração, do pranayama, da prática do yoga, sabe? Da prática do tai chi chuan. Né? Amanhã, na próxima aula, que é amanhã, nós vamos falar sobre o Tantra, Yoga e sobre as práticas de Yoga para a ascensão da Kundalini e ascensão dos chakras superiores. Mas não adianta praticar yoga e continuar comendo carne. Não adianta. O espiritualista vai ficar enganado. Ele não sai do lugar. Mude. Se você quer realmente uma elevação de consciência, abandone de vez qualquer tipo de carne. É um conselho que eu dou para vocês. Tá? Existem ligações individuais dos alimentos com os chakras? Por exemplo, esse alimento se conecta com o chakra tal. Não, esquece isso. Olha quem está aqui sentadinho do meu lado, aqui, ó. Olha quem está aqui, o meu gigante. Né? Não existe, cada alimento, cada chakra. Não, esquece. É só, vamos classificar por ti. Não tem, esse alimento, o chakra tal. Não, isso é invenção. Sabe, é muito a viagem. Tá? Composto de iodo ajuda a limpar o organismo do flúor para a limpeza da glândula pineal? Aí eu já não sei. Nessas questões, essas invenções, que eu não sei quem chutou isso, quem disse isso, quem provou isso, quem demonstrou isso em laboratório, não sei. Tá? Se dermos só alimentação vegetariana para um animal carnívoro, como o gato, ele Volta a fita. Estava fazendo barulho, não Se escutei. dermos só alimentação vegetariana para um animal carnívoro, como o gato, ele sobrevive? Olha, eu não sei. Mas as rações de hoje, de animal, de gato, elas não têm muitos componentes carnívoros. É muito soja, trigo, aquela pasta que você vê. Às vezes tem um cheirinho só de peixe, tem um cheirinho só de, sabe? Agora, isso é uma questão de você fazer, porque eles são carnívoros por natureza. Né? O gato, ele tem toda uma constituição. O cão, ele é carnívoro. Agora, hoje em dia, existem no mercado rações, né, mais naturais e até vegana, vegetariana. Então, é uma questão de fazer uma experiência com o seu animal e verificar se ele se comporta bem, né, se ele anda bem. Eu não saberia te dizer isso com precisão, tá? Mas é uma questão da gente pesquisar. E se ele vai gostar de comer também, né? Tem animal, certo sabor, ele não come. Aí vai morrer de fome. Você tem que dar outra ração para ele. Né? Para quem já está buscando conhecimento, estudando exercícios físicos em geral, isso já ajuda a movimentar a Kundalini e absorver o Chi, ou somente exercícios específicos de Yoga, Tai Chi, Kung Fu? Olha, você precisa, na verdade, ter um conhecimento muito mais completo. Não é só um pedaço da coisa que vai fazer você transcender e se iluminar. Tá? O homem, ele é um projeto bastante complexo, ele é complexo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que você está falando, né? Deixa eu tentar responder. Nós podemos dividir o homem, que não é dividido, tá? Só para efeito de estudo, em 4 blocos. A parte física do ser humano, tá? A parte mental do ser humano,
que é a parte intelectual dele e tal, né? A parte emocional do ser humano, que ele é um ser emocional, se emociona, né? E a parte espiritual. Então, nós temos esses 4 grandes componentes. Então, quando você faz uma alimentação, você está trabalhando com a parte física. Tudo que entra no seu corpo físico. Quando você vai praticar Tai Chi, vai praticar Kung Fu, você está trabalhando com essa área física, área corporal. A gente chama da parte corporal. Você está fazendo a Hatha Yoga lá, você está fazendo a parte corporal. É as energias do Chi, é as energias que circulam através do seu organismo, dos chakras e tudo mais. Tá? O que é a parte mental? A parte mental é o que você acredita. Tá? Que tipo de conhecimento você tem? Que tipo de aprendizado filosófico você estudou? Né? Por exemplo, essa discussão, comer ou não comer carne. Por que você come? E por que você não deixaria de comer? Você deixa de comer quando sua mente acredita, quando sua mente absorve um conhecimento novo e você faz a mudança. Se você não acreditar, se sua mente não permitir, se você não tiver um conhecimento, você não muda. Então você tem que conhecer budismo, conhecer taoísmo, conhecer o cristianismo, conhecer todas as correntes do pensamento filosófico. Isso faz parte. Tá? Outra coisa, seu emocional. Se você não controlar o seu emocional através de técnicas especiais, vamos supor que você está depressivo, levou um chifre do namorado, da namorada, está aí, vai meditar, não sai bosta nenhuma, não sai do lugar. Está lá angustiado, preso, triste, porque você não fez mudanças na sua estrutura emocional. O que significa isso? Você não se ilumina, a sua energia fica depressiva, você fica down, a sua aura fica tudo down. Você não sai do buraco. Não há elevação espiritual sem você centrar em você, esquecer o outro, esquecer o externo, esquecer homem, mulher. Sabe? Essas mudanças têm que ser feitas, senão você não se eleva, não transcende. Então o emocional é muito importante, ele está equilibrado, ele está centrado. Tá? Você não está dependente do outro para ser feliz, do outro para ser realizado. Aí você está lá, nossa, estou quase me iluminando, aí vem aquele chifre do cacete, fala, ai, quero morrer, quero me suicidar, sem ela eu não vivo. Pô, o ser humano tem que aprender a viver sozinho, a ser feliz sozinho, a se realizar sozinho. Essa é a missão, por isso que ele veio sozinho na Terra. Ele veio sozinho e vai embora sozinho daqui. Você não leva namorada, esposa, você não leva ninguém com você para o túmulo. E é claro, então aqui as suas emoções, né? Você tem que equilibrar a sua parte emocional. Então isso aqui você tem que fazer mudanças, e mudanças vêm com filosofia também. Né? Novas filosofias, nova forma de pensar, nova forma de agir. E a parte espiritual, você tem que entender que você é uma alma. Que existe todo o seu lado espiritual, você não é daqui, você vai ver os outros espíritos, interagir com outros espíritos, você tem encosto, tem tudo, isso é o mundo espiritual que vai estar à tua volta. Tudo isso você tem que ter consciência. Por exemplo, veio uma moça aqui, né? Uma moça inclusive muito bonita, 30 e poucos anos de idade, vem de uma descendência crente. Ó, crente, cara, ó, essa bosta aqui, ó, não muda essa merda aqui, e ela ouve vozes. Não sabe lidar com as vozes. E quer parar, tem que parar essas vozes que falam comigo. Porra, meu, tem muita gente querendo ser médium, ouvir voz para conversar com os espíritos, a outra quer parar, quer bloquear, porque não sabe lidar com a coisa. Isso é burrice, entendeu? Burrice que vem da mente do cara que não faz mudança. Não vai estudar, não vai estudar outras correntes, não vai... Fica naquela crendice da religião dela lá e não vai para lugar nenhum. Então não adianta, cara, tá? Tem que ter um conjunto de coisas acopladas para o indivíduo se elevar. A alimentação é uma delas. É uma delas. Não adianta. Eu quero falar para você, eu como, sou vegetariano, Laércio. Isso não ilumina ninguém. Igual bailarina, só atleta. Não ilumina ninguém. É um conjunto de coisas que vai levar você para a iluminação e transcendência. Né? Além da carne, existem outros alimentos que também prendem o homem aos chakras inferiores? Praticamente não. Esse é o único mesmo brabo, né? Se uma pessoa vem com uma missão espiritual na Terra,
ela pode cair na tentação de comer carne e não ser uma pessoa vegetariana ou vegana? Pode, mas depende do conhecimento. Tudo é conhecimento. As pessoas mudam pelo conhecimento e elas assumem o conhecimento. Tá? Esse é o problema, sabe? Hoje em dia, nós temos tantos alimentos parecidos com carne, que é a base de soja, a base de outras coisas. Você não precisa comer carne, cara. Mas o plano espiritual veria isso como uma coisa ruim para essa pessoa, já que ela veio para uma missão ruim. Espiritual? Sim, veria como uma coisa ruim. Veria. Você fica limitado, sabe? Você tem o dever, quando você está aqui na Terra, e tem uma certa mediunidade, de usar essa mediunidade para o teu crescimento, para a tua sabedoria. É óbvio, qualquer ser que você contata, por exemplo, os meus mestres orientais, mestre chinês e indiano, você comeu carne, ele fica a 1 quilômetro de distância de você. Some de você. A vibração tua não é compatível com a dele. Ele some de você. ET, então, não quer nem passar perto de você. Entendeu? Você tem que mudar. Você tem que ser inteligente. Você tem que conhecer as regras, as leis que fazem o organismo funcionar. O teu espírito funcionar, teus chakras funcionar. Você tem que ter sabedoria, sabe? Professor, se na prática do pranayama for possível absorver uma quantidade suficiente de Ti, existe a possibilidade de sobreviver sem comida? Existe na Índia. Quantas pessoas não comem? Tem mestres que passam a vida inteira sem comer, mas tomam aguinha. Né? Vocês viram que tem um vídeo que eu posso indicar para vocês, de um menino que ele ficou mais de 6 meses sentado embaixo de uma árvore, sem comer, sem beber. Estava lá sentado e sobrevivia, não morreu. O pessoal chama ele do novo Buda. Né? Entendeu? O moleque não tinha 20 anos. Né? E sobre drogas e bebidas alcoólicas? Então, o próprio nome já está falando droga, né? Droga é uma droga. Fuja da droga. Assim como o demônio foge da cruz. Bebidas alcoólicas é a mesma coisa. Certo? Você tem que fazer o seguinte. Bebida alcoólica é um tequinho. Um golinho de vinho. Uma latinha de cerveja, uma latinha de cerveja. Agora, não é uma caixa de cerveja. Não é uma garrafa de pinga. Sabe? Você está entendendo? É uma garrafa de uísque. Você vai ter as consequências, não só esotéricas, astrais, mas vai ter consequências do seu fígado. Ele vai explodir, ele vai estourar, vai dar cirrose, não sei, você vai matar. Né? Você não pode ter excessos. Excessos é o destruidor. Tá? Excesso. Para o plano espiritual e astral, a matança de animais tem o mesmo peso que matar um ser humano? Claro, eu já falei para vocês no karma, né? Se você pegar um revólver, presta atenção, dá um tiro numa pessoa, matei ela, eu adquiro um karma. Se eu pegar esse revólver, dar um tiro num cachorro, dar um tiro numa vaca, o karma é o mesmo. Para o plano astral, o crime que você cometeu é o mesmo. Você tirou uma vida, não importa ela qual seja. Trabalhamos a parte corporal também, além da espiritual, quando fazemos exercícios físicos em geral? Olha, temos que tomar cuidado. Não adianta você ir na academia lá e começar a puxar ferro, encher aquela cara, tomar todas aquelas latas de carboidrato que tem lá, está entendendo? 300 ovos, para você ficar igual Schwarzenegger e tal, e achar que isso vai ser bom para a sua natureza espiritual, para a sua vibração espiritual. Claro que não. Então, não é qualquer exercício, tá? Não é encher o cubo de ferro, puxar ferro. Eu já falei para vocês, exercícios conectados. Eu vou falar na próxima aula isso, tá? A parte física conectada com o yoga e o tai chi é exercícios completamente conectados com o avanço da energia. São exercícios sutis. São técnicas com consciência esotérica. É uma prática corporal completamente diferente de esporte. Não tem nada a ver com esporte ocidental. Esquece, o trabalho corporal ocidental é um lixo. Tá? Uma pessoa que possui uma doença crônica pode desenvolver os chakras superiores? Pode. Se ela tem uma doença crônica, precisa ver se não é kármica, mas todo mundo pode trabalhar, fazer mudanças, fazer curas milagrosas e trabalhar. Às vezes, só você mudando a sua alimentação, você se cura.
né? Existe um trabalho muito grande chamado a cura através da alimentação. As pessoas fazem mudanças na alimentação, ela vira uma outra pessoa, completamente diferente. É verdade que quem faz muita academia ativa o chakra básico somente? Somente, fica muito preso ao chakra básico. Né? É muita puxação de ferro, muita corporal, muita aquela ego. O cara está lá na academia para o seu ego, ele não está para a sua saúde, para a sua elevação de consciência. Se você tirar o espelho da academia e não ter mulher na academia, ele não vai. Né? Tira a mulher da academia, ele não vai na academia. E vice-versa, viu? Se não tiver homem na academia, a mulher não vai na academia, viu? Certo? A mulher não vai na academia. Quanto tempo leva para o corpo mudar a frequência vibracional após se tornar vegetariano ou vegano? Alguns anos. Não é 2 meses depois você já está lindo, maravilhoso de aura. É anos para fazer uma mudança vibracional. Porque existe uma frase, você é hoje tudo aquilo que você comeu ontem, no passado. Se você passou a vida inteira comendo carne, toda a estrutura orgânica que você tem é vibratória, vibra na carne que você comeu. É uma construção. Ok? As suas células precisam se alimentar de novo alimento, de nova energia. Isso demora um tempo para que tudo flua, tudo estabeleça uma integração através de você. Tá? Você tem que ter paciência. Você não quer. O ser humano quer comprar tudo pronto no mercado, né? Quer comprar uma aura nova no mercado. Ele não quer construir, ele não quer fazer mudanças. Ele chega lá e, professor, eu pago o seu curso, aqui a minha aura muda em uma semana. Sabe aquela coisa? Porra, né? O esoterismo não é um produto que você vai no mercado, compra e vai lá cozinha em casa. É uma coisa que você tem que plantar em você. Isso demora sim. Não vou enganar vocês, não. Demora. Por isso que eu falei, nunca pergunte para mim como é que está a sua aura, tá? Você não vai gostar. Né? A sua aura vai estar sempre vibrando nesses chakras de baixo aqui. Sempre naquela cor estranha. Né? E não é uma cor de um mestre elevado, de uma energia elevada, uma vibração espiritual superior. Né? Os ETs e o pessoal do plano superior se alimenta de alguma coisa? Claro que não. O cara morreu, vai comer o quê? Tá morto. Come ti só. Essas pessoas do plano espiritual se alimentam do ti, pessoal, da energia pura da natureza. Tá? Não comem alimentos físicos. O açúcar diminui o ti? O ti do açúcar é bom, ruim ou zero? Qual açúcar? Tudo tem açúcar. Tudo tem tudo. A lactose do leite é açúcar. A frutose, come uma fruta, tem açúcar. Certo? Entendeu? O problema é a quantidade de açúcar. Você pega Coca-Cola, vai tomar Coca-Cola, metade, um terço é açúcar. O excesso de açúcar causa desequilíbrio. Eu vou pedir, vocês vão procurar um livro. Ele já está esgotado no mercado, mas em sebo vocês devem achar. Esse livro, você sabe tudo sobre o açúcar. Tudo que vocês quiserem sobre o açúcar. Os males do açúcar. O livro se chama Sugar Blues. Tá? Ele é em português, só que o título que é esse. Procurem esse livro, Sugar Blues, e vai estudar tudo que o açúcar faz no organismo. Você nunca mais vai comer açúcar na vida. Eu, por exemplo, só stevia. E outra, só uso stevia num único lugar, no café. O resto, tudo, qualquer fruta, qualquer suco que eu como é sem ar. Vocês não dão limonada para mim sem açúcar? É ali sem açúcar. E eu acho que às vezes está doce. Está doce esse negócio aqui. Você acostuma com o gosto da doce da própria fruta, da própria coisa, que você estranha quando ela está muito doce. Fala, está doce, não pôs açúcar não. Né? E não. Então é assim. Você muda o seu paladar, você sensibiliza o seu paladar. Porque, na verdade, as pessoas põem açúcar em tudo. Então, elas não sentem o gosto das coisas. Elas sentem o gosto do açúcar. Tá? Professor, por que a maioria das pessoas acham muito mais gostoso e favorável a carne do que vegetal? Como poderíamos convencer uma pessoa que adora comer carne passar a entender que vegetal é melhor e mais saudável? Hábitos. Primeira coisa, elas têm o hábito. Elas se habituaram a comer carne. O que você tem que fazer agora
elas precisam se convencer pelo lado esotérico, pela sabedoria. Elas querem elevar o chakra, elas querem mudança. Não há crescimento sem mudança. Não há cura sem mudança. A carne que você está comendo está te causando muito mal. Você não digere à noite, você fica com aquele estômago tudo parado, fígado ruim, cheio de como é que fala? Arteriosclerose, tudo que está acontecendo no seu corpo é a alimentação. Então, a hora que você se convencer que você tem que mudar, a mente tem que convencer. Não há milagre. Eu chego para o cara, ai, vou te convencer para, sabe? Então, tem um outro filme legal, mostra um filme para ele chamado Terráqueos. É um documentário chamado Terráqueos. Você para de comer carne na hora. Hã? O que tem, meu pé? Meu pé. Sou zen, cara. Né? E os cogumelos são bons na alimentação? São. Diz que não seja aquele que deixa ser louco. Né? Doidão pra caralho, né? Você tem que comer o cogumelo certo, cultivado de maneira correta, né? Onde você tira as toxinas dele, né? Entendeu? Não é pegar aquele cogumelo do pasto e querer comer ele. Vai ver o que acontece com você. Uhul, né? Doenças autoimunes são só de fundo emocional? Se diminuir o consumo de carne, não diminuiria também esse tipo de doença? Eu acho o seguinte, sabe? A nossa medicina, ela é muito atrasada. Nossa medicina não sabe de tudo das coisas. Ela acha que sabe, mas não sabe. Então tem muita coisa que ela diz e que não é verdade. Então, você tem que aprender a fazer uma experiência com você mesmo. Você começa a comer certos tipos de alimentos e você vê como é que você se sente. Como é que você vai curar um monte de doença. Como é que você vai fazer transformações do seu dia a dia. Artrose, por exemplo, que é uma doença incurável. Para de comer carne e não tem mais artrose. Artrite, artrose, essas coisas todas. Você parou de comer carne, você não tem artrose, não tem artrite. Não tem mais nada disso. Para de comer glúten, de umas certas coisas. Também vai curar muita coisa sua. É você, através da alimentação, você vê o que está te causando mal. Sabe? Porque a gente come muita coisa que deixa a gente mal. E a gente tem que descobrir o que está fazendo mal para a gente. E vai tirando, até você acertar. É difícil. O reiki ajuda a alinhar os chakras? Ajuda. Mas não é só ele. Não adianta vai no churrascão e depois vou fazer reiki. Né? Lala, então presume-se que qualquer tipo de exercício para o espiritual, não adianta fazer ele sendo carnívoro? Não adianta. É perda de tempo. É o seguinte, eu vou explicar para vocês, vou dar um exemplo para vocês o que é fazer exercício espiritual e comer carne. Né? Ok? Você inundou a sua casa. Né? Você pega a pá, tira daqui e joga no mesmo lugar. Tira o balde d'água daqui e joga no mesmo lugar. Entendeu? Ou não? Ayahuasca ou Santo Daime aumenta a aura e ajuda no encontro do nosso eu superior? Olha, cara, eu não quero fazer inimigos que gostam de tomar um chazinho do capeta. Tem amigos que gostam de fumar uma maconha, né? Tem amigas que adoram fumar maconha. Estou fora disso. Eu acho que vocês têm que aprender a ter consciência, cara. Eu acho que vocês têm que saber o que é bom para vocês. Não sou eu que vou ficar falando o que é bom para vocês. Está na cara que um monte de coisa não é bom para vocês. Vocês fazem porque vocês querem. Né? Remédios ou anticoncepcional influencia nos chakras? Influencia, sim, senhora. Muda todo o seu estado hormonal. Muda toda a sua estrutura vibratória. Então tem que saber usar isso aí corretamente. Tá? Quem tem problema de visão, como uma miopia muito alta, está com a terceira visão bloqueada? Não, nada a ver uma coisa com outra. Né? Lala, quando você parou de comer carne, você tinha certeza do que estava fazendo? Não tinha uma certa dúvida se não ia fazer falta a carne? Não. Eu parei por volta de 16 anos comer carne, nunca mais. E olha que eu era moleque ainda, hein? Eu tinha convicção. Nunca mais senti isso. Eu passei a ter nojo.
Depois de um tempo que você tira a carne, você passa a ter nojo. Você passa na frente da açougue e vê aqueles cadáveres tudo pendurado, aquele fedor desgraçado, dá um nojo daquela porra lá. Eu vomito até quando passo perto dessa porra. É uma mudança total de vibração. Você não tem compatibilidade mais com aquele alimento, com aquela energia. Professor, você poderia falar um pouquinho sobre a mediunidade e a terceira visão? Calma que nós vamos falar. Na próxima aula nós vamos falar. Nós já estamos terminando a nossa aula hoje. Amanhã nós vamos falar somente de ativação dos chakras superiores através das práticas. E mediunidade é isso aqui. Mediunidade é o despertar desse chakra aqui. Esse chakra aqui tem que despertar para você ser o médium. Ah, Laércio, mas o Chico comia carne. Esses caras, eles não fizeram nenhum esforço para ser médiums. Eles já vieram com mediunidade programada lá de cima. É diferente, eles tinham missão. Certo? Mas vocês que não são médiums naturais, vocês nunca vão ser médiums se não fizer todo esse processo. Né? Quem te convenceu a parar de comer carne? Eu mesmo, estudando. Eu mesmo. No meu estudo. E os meus guias, como eles são orientais, eles não podem ver carne na minha frente. Eu já fiz as mudanças pensando na proximidade desses mestres orientais. Por isso que eles se tornaram meus guias espirituais. Porque eu estava pronto para eles. Tá? Se você não estiver pronto, eles não vão aparecer na tua vida. O que sugere para quem toma anticoncepcional e vê como a melhor fonte de prevenção, assim? Olha, cara, eu não sei assim, eu não sou especialista nessa área aí, né? Mas, né, talvez a camisinha resolvesse muito melhor do que tomar anticoncepcional toda hora, certo? Eu não sei, tem outros tipos de anticoncepcional que você pode usar sem ser à base de hormônios, né? O DIU, não sei qual que essas coisas poderiam ser diferentes. Mas quando você mexe com o sistema hormonal do seu corpo, você está mexendo com um sistema complexo aí, tá? Que é o processo natural do nosso organismo. Vida celibatária, não tem problema. Né? Vida celibatária, não tem problema. Vai lá. Dizem que artistas são médiums. O que pensa sobre isso? Artistas são médiums? Não, são sensíveis só. Tem um grau de percepção sutil, de intuição. Tá? A intuição é uma mediunidade extremamente primitiva. Né? Todos nós somos médiuns. Todos nós temos uma capacidade intuitiva de sentir, perceber, tá? Certas coisas sutis e tal. Mas o verdadeiro médium é aquele que entende com clareza essa sutileza. Né? O meio familiar carnívoro não atrapalha aqueles da família que querem parar de comer carne? Minha família inteira era carnívora. Só eu sou vegetariano na minha casa. Sempre foi assim. Só eu sou vegetariano na minha casa. Eu bati o pé e... eu não vou... Minha mãe encheu o saco. Ela deixa que eu faço minha comida. A vida inteira eu cozinhei para mim mesmo. E quando eu ia almoçar fora, só restaurante vegetariano. Pronto, acabou. Professor, você poderia indicar um bom livro para iniciantes no autoconhecimento? No autoconhecimento, o Projeto Terra. Projeto Terra. Olha lá, que legal. E aconselho também o livro do Yogananda. Paramahansa Yogananda, Autobiografia de um Yogi. O Tao Te Ching não. O Tao Te Ching ele é para gente avançada. O Tao Te Ching é para espiritualista avançado, não é para iniciante. Tá? Bhagavad Gita e Tao Te Ching é para esotérico avançado. Uma pessoa que pensa muito em sexo tem disfunção em algum dos chakras? Como mudar isso? Meu filho. Amanhã nós vamos falar sobre sexo, tá? Hoje não, amanhã. Né? Próxima aula. Tem um telespectador que quer saber a sua opinião sobre o documentário Terráqueos. Então, eu assisto para você ver. É você parar de comer carne na vida. Você vê quanta merda nós fazemos para os animais. Quanto sofrimento a gente impõe aos animais. Sabe? Vai lá na China comer cachorro, comer carne de cachorro fervido vivo na sua frente. Tá? Vai ver que legal que é, que maravilha kármica que é isso. Tá?
Seja conivente com isso. Né? E quando uma pessoa está na menopausa, o que ela pode fazer para repor os hormônios? Alguma alimentação? Cara, você acha, será que precisa? Eu pergunto, será que precisa? Por que a pessoa entra na menopausa? A menopausa é extremamente natural. Menopausa já é aposentar perereca mesmo, cara. A gente já está na fase de aposentar essas coisas. Tá entendendo? Agora a gente tem que ir para a iluminação, para transcendente. Esquece. Tá? O nosso ser, ele tem certas épocas, certas mudanças hormonais. E é uma mudança natural na própria estrutura do ser. Sabe, você vai envelhecendo, você não tem mais energia propícia, não está canalizado energia para o sexo mais. Uma reprodução da espécie. A gente tinha que aprender isso e não viver mais em função dessa coisa. Viver em função de outras coisas. E principalmente buscando as ativações dos chakras de cima. Porque antes você vivia o prazer desses chakras. Aí eu pergunto, você já conhece o prazer que esses chakras fornecem para vocês? Tá? Você só conhece o prazer que esses 2 chakras te dão. Certo? Agora você precisa conhecer o prazer que esses outros chakras podem te fornecer que você desconhece. Tá? Então é isso. Então, pessoal, amanhã a gente vai falar de todas as práticas do yoga, todas as técnicas do yoga, para que nós possamos ativar os centros superiores de energia e entender essa relação de tudo com os 7 chakras. Mais uma? Já ouviu falar sobre ouro monoatômico ou humus na alimentação egípcia? É que é o negócio? Ouro monoatômico ou humus na alimentação egípcia? Cara, já ouvi sim. Esquece essa merda, tá? Come comida. Certo? Come comida. Ok? Nem ouro já é caro pra cacete, você vai querer comer ouro ainda, piorou o negócio, né? É ouro monatômico. Né? Tem gente que vai naqueles pratos que custa assim, né? R$ 1.000 o prato, tem fitinhas de ouro para você comer junto. É uma merda, uma maravilha, né? Você vai na Arábia Saudita, os negros comem ouro, caga ouro, cara. Negócio é uma beleza. Porque o ouro não faz nada dentro de você, né? Ele não é absorvido pelo sistema, não reage com porra nenhuma, né? Você tá entendendo? Entendeu? Ele é bem... aí você vai cagar ouro, olha que beleza. Né? Os árabes cagam ouro, aqueles ricaços lá, porque come ouro nessas comidas, chique. Né? Pessoal, namastê. Muita luz a todos. Namastê. Até amanhã, até a próxima aula.